Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao Círculo da Luz. Antes de iniciarmos os trabalhos, pedimos que os irmãos verifiquem os seus celulares e coloquem no modo silencioso ou desliguem, para que não interrompa os andamentos do trabalho. E também lembrando que a casa assiste mais de 100 famílias todo mês. Então nós pedimos àqueles que puderem que contribuam com alimento não perecível para que possamos auxiliar esses irmãos que tanto necessitam. E agora, devidamente harmonizados pela leitura da noite, vamos elevar o nosso pensamento para que cada um de nós consiga alcançar aquilo que vem em busca. E vamos iniciar os trabalhos através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. E para a exposição da noite, nós temos a nossa irmã Magali, trabalhadora do Centro Espírita Sandálias do Pescador, do Balneário Rincão, que vai nos trazer o tema 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos vibrar com a nossa irmã para que ela encontre facilidade para trazer o tema que preparou para nós. Fica à vontade. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria, com o coração cheio de amor, que eu estou nessa casa hoje, para passar um pouquinho do que a gente estuda, porque a gente sabe que nós somos todos aprendizes. E a gente que se dedica um pouquinho mais para passar a palavra, para passar o ensinamento, um esclarecimento, na verdade, quem mais se proporciona é a gente mesmo, que a gente acaba aprendendo bastante também. E o tema proposto pela URI deste mês de abril, que fez 160 anos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dia 15, o tema proposto foi para falar sobre esses 160 anos da obra. E o tema da minha palestra, eu me inspirei numa frase de Emmanuel, que ele diz assim: a doutrina espírita, ela brilha hoje através do Evangelho, não somente para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Então, o Evangelho é a luz que nos ilumina, é a luz que nos instrui, que nos esclarece, que nos consola e que nos alivia. Então, até trouxe o meu Evangelho aqui, que eu gosto de segurar ele. O Evangelho, gente, é difícil a gente falar dele em uma exposição somente. E falar sobre 160 anos dele, e eu fiquei a pensar, o que construir, o que fazer numa exposição de aniversário da nossa obra, uma das obras da codificação. Porque palestras, a gente sabe que vários palestrantes vêm, colocam alguns pontos, complementam com alguns pontos também do Evangelho, ou pegam capítulos também do Evangelho. Mas hoje eu trouxe o que para vocês? Eu trouxe como foi elaborado o Evangelho. Nós vamos fazer tipo o quê? Nós vamos dar uma mergulhada no passado. Nós vamos voltar lá no ano de 1863.
Lá quando Kardec começou a ideia de fazer o Evangelho, e da onde surgiu a ideia de construir essa obra, porque, na verdade, ela é a terceira da codificação. A gente teve o Livro dos Espíritos, em 1857, que foi a revelação da nossa doutrina. Depois, teve o Livro dos Médiuns, que é onde tem as manifestações dos espíritos, a manifestação com os médiuns e a ciência que estuda também essas manifestações. Esse foi lançado em 1861. Mas tudo há um porquê, e a gente sabe disso. Teria que ter essas duas obras antes, para depois nós termos o Evangelho. O Evangelho a gente considera como se fosse, da obra da codificação, o sentimento. É o sentimento que ele traz no nosso coração. É aquele consolo, é o alívio, é o esclarecimento, é o norte, é a luz da nossa vida. Então, é uma palestra, assim, que é, na verdade, até eu me sinto emocionada de falar sobre o Evangelho, porque, para mim, é uma obra que ela é magnânima. Ela é uma das mais lindas obras da codificação. Mas, voltando lá, então, Kardec, a gente sabe que ele estudou na Suíça, né, no Instituto Pestalozzi. Ele se formou em pedagogo. Ele era escritor, professor, ele era também tradutor de várias línguas, de livros. Então, a gente consegue ver como ele era estudioso, dedicado, e com toda a formação dele, que ele não poderia ter sido ele, porque ele foi lá ver as mesas girantes e se encantou e viu que era verdadeiro aquilo lá, e agora eu vou pesquisar. Não, meus irmãos. Ele era o escolhido, tanto que o Espírito da Verdade falou para ele: você é escolhido, não tem como fugir. Então, ele foi escolhido já na espiritualidade para fazer a nossa codificação. Por isso, todo esse processo, esse estudo dele, essa formação em pedagogo, as obras que ele mesmo escreveu com o nome dele próprio, porque a gente sabe que Allan Kardec é um pseudônimo. Então, tudo foi encaminhando como a espiritualidade queria. Então, antes de iniciar a obra, Kardec, ele já tinha a ideia na cabeça. Mas ele não ficou em Paris. Ele foi para Ségor. Era uma verdade, na época, era uma vila. Hoje eu nem sei que nome que se dá. Mas ela era a 600 quilômetros de Paris. E ele foi lá para se refugiar. Mas ele não contou para ninguém que obra que ele estava trabalhando. Mas ele já tinha na cabeça o que ele ia colocar dentro dela. E lá ele enviou uma mensagem, uma carta, que está no livro Obras Póstumas, que foi publicado em 1890, depois no ano da desencarnação dele, 1890. Esse livro contém o quê? Ele não faz parte da codificação, mas ele contém mensagens, situações, tudo que o codificador passou, que Kardec passou, para fazer a codificação, porque a gente sabe, imagino hoje que a gente já tem, tipo assim, não vamos dizer um preconceito, mas às vezes as pessoas desconhecem, ignoram a doutrina espírita. Agora vocês imaginem lá em 1857, quando foi revelada, como era, como as pessoas viam a doutrina. Ele mandou uma mensagem para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 9 de agosto de 1863. Reforçando aqui que ninguém sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava em mente de fazer. Ele perguntou assim na carta, na mensagem: que pensais na nova obra que trabalho neste momento? E eles estavam em uma sessão mediúnica lá,
E a espiritualidade respondeu a mensagem. E eles responderam assim: este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, mas como também a vida prática das nações. Aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas já estão prontas. Já há de muito tempo, os teus amigos de além-túmulo as arroteavam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite nas esferas mais radiantes e saia, afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais. Essa foi a mensagem que a espiritualidade mandou para ele, sem saber que obra que ele estava preparando. Ali, quando eu falei de Ségor, que ele se afastou, por que ele foi para lá? Porque ele já sabia o que conteria na obra, afetaria os interesses da igreja, do clero. Porque ele já tinha em mente o que ele colocaria dentro do livro. Então, iria muito contrário às crenças e os dogmas que a igreja sustentavam naquela época. Por isso que ele preferiu se afastar e ficar longe. E a primeira edição foi lançada no ano seguinte, isso foi em agosto. Em abril ele lançou a primeira publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira edição, o nome era Imitação do Evangelho. Tanto que depois ficou o segundo Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira edição era Imitação do Evangelho. Mas, como eu falei da nossa volta ao passado, lá no livro, eu vou usar bastante o Livro dos Espíritos, tá? Porque foram muitas, na verdade, a construção da obra, a estrutura, foram muitas mensagens que ele recebeu da espiritualidade, mas muitas delas foram perguntas que ele já fez aqui no Livro dos Espíritos e já estava pensando em fazer essa obra do Evangelho. Então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando Kardec começa a falar sobre as leis naturais, ele questiona os espíritos, perguntando: o que se deve entender por lei natural? Porque, na verdade, na época, meus irmãos, havia um questionamento se havia uma lei que imperasse em todos os lugares, em todos os cosmos, em todas as nações. E foi exatamente essa pergunta que Kardec fez. E a espiritualidade responde: a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que o homem deve ou não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós temos a lei, que é a lei de Deus. E a espiritualidade reforça aqui que nós somos infelizes quando dela nos afastamos. E essa resposta chamou a atenção de Kardec, porque, então, havia essa dúvida, esse questionamento se teria ou não uma lei. Tem uma lei, a lei do Criador, a lei divina, para suas criaturas, para nós, seus filhos, para que nós sejamos felizes. E diante dessa resposta, Kardec vai fazer uma outra pergunta no Livro dos Espíritos também, na questão 621. Porque se havia uma lei, ele queria saber onde encontrava essa lei. E ele pergunta assim: aonde está escrita a lei de Deus?
Ele imaginou que poderia ter até algum livro que a gente poderia consultá-la? Mas a espiritualidade foi bem curta na resposta, na consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, nós podemos nos questionar assim: se a lei de Deus está escrito na nossa consciência, o que impede de um homem aprender a lei? Ela está escrita na nossa consciência. Nós já não estamos falando quando a gente era extinto, a gente já tem inteligência, já temos inteligência intelectual, já temos inteligência moral, a gente temos a consciência já. O que impede de nós não sabermos e não cultivarmos, nos aproximarmos dessa lei? E a resposta é quase meia óbvia, né, meus irmãos? A gente está aqui como aprendizes, num educandário chamado planeta Terra. Nós estamos em um processo evolutivo. Todos nós aqui temos imperfeições, temos diferenças, somos seres únicos, com posturas, com comportamentos, com más inclinações diferentes umas das outras. Então, é o porquê que a gente não consegue reter, absorver, se aproximar desta lei. Porque em esferas, em mundos mais elevados, essa proximidade é bem maior. Mas como nós estamos aqui na Terra, ela fica um pouquinho afastada, mas depende de quem aproximar-se. Depende somente de nós. E é nesse processo de aproximação que nós vamos conseguir nos evoluir espiritualmente. Mas ele faz uma pergunta, ele teve essa dúvida, se ela está escrita na consciência, mas nós somos espíritos impuros, mas ela está, imperfeitos, desculpa, mas ela está escrita na consciência. E ele teve essa dúvida e fez uma pergunta na questão 621. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia ela de lhe ser revelada? E a espiritualidade responde: ela o esquecera ou desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Esquecemos ou a desprezamos, e quis então Deus que fosse lembrada a nós. Como a lei de Deus está na nossa consciência, meus irmãos, e nós estamos aqui nesse educandário como aprendiz nessa escola, e temos que aproveitar cada minuto, porque é uma oportunidade do nosso espírito aqui evoluir. Mas, infelizmente, eu vou colocar a palavra aqui, as vozes do mundo falam mais alto para nós hoje do que as vozes que vêm do alto. Nós damos, às vezes, mais valores para as coisas que estão na terra, para as coisas materiais, do que as coisas que estão no alto, nas coisas que vêm de Deus. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar um exemplo assim bem prático, que eu acho que todo mundo tem aqui, um smartphone. Hoje até assim, eu até me admiro, que acho que mudou bastante coisa. Você está passando lá, zapeando, como falam, né? O nome, zapeando lá assim, e passa uma mensagem de Deus. Será que você para ler aquele vídeo? Ou você prefere isso rolar mais um pouquinho e ver, sei lá, um acidente, ou ver uma notícia ruim, ou ver uma piada? O que você para? O que você compartilha? Porque acabei de falar. As vozes daqui falam mais alto que as vozes do alto, e a gente não pode deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer. As vozes do alto
tem que ser mais valorosas para nós, porque é elas que nos vão elevar, que nos vão nos levar para mundos mais elevados, que vão nos evoluirmos através dela, do conhecimento, e através somente da nossa mudança. Porque já tem aqui no Evangelho, diz, considere-se o verdadeiro espírita aquele que consegue domar as suas más inclinações. Isso não quer dizer que o espírito é perfeito. Ele consegue domar as suas más inclinações. Mas, continuando aqui a nossa volta ao passado, então há uma lei, a lei de Deus, e há um livro. Aonde está o livro? Na minha consciência. E daí, quando a gente vai buscar as leis de Deus, que a espiritualidade aqui até falou para nós, deu aquele puxão de orelha que a gente esquece ou às vezes a gente despreza, Kardec então fez um outro questionamento aos espíritos, isso no livro dos espíritos, mas com certeza ele já estava organizando a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fez a questão 625, que deve ser bem conhecida. Qual seria o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Acho que isso todo mundo já sabe, né? Jesus. O que Kardec queria com essa resposta? A gente tinha a lei divina, a lei de Deus. A gente tinha um livro, a nossa consciência. O que ele queria? Ele queria um professor. Um professor para nos lembrar as leis que a espiritualidade disse que nós esquecemos. E qual seria esse melhor professor? Que conhece as leis de Deus, vivenciou as leis divinas e exemplificou elas para nós. Não poderia ser o melhor professor por excelência, por assim dizer. Porque ele teria que ser um guia e um modelo. Jesus é o nosso guia e modelo. Então, diante dessas três respostas, que Kardec deduziu os seus estudos, temos uma lei, a lei de Deus, questão 614 do Livro dos Espíritos. Temos um livro, a nossa consciência, questão 621. E temos um excelente professor para nos ensinar, questão 625, Jesus Cristo. Mas daí a gente vai pensar assim, Kardec fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está a moral de Cristo, que nós devemos aprender para nos evoluirmos, para nos tornar espíritos puros, seguirmos o nosso destino, que é o destino de todos nós aqui. Se a moral do Cristo, tudo que ele ensinou, está lá nas nossas Bíblias, no Velho Testamento, com algumas colocações dos profetas que viria o Messias, tem algumas passagens, e no Novo Testamento, com as escrituras dos discípulos que conviviam com ele, que sabiam todas as vivências, as curas, tudo que passou, tudo que eles passaram com Jesus, qual seria a necessidade de fazer um Evangelho segundo o Espiritismo? E Kardec fez essa pergunta também para a espiritualidade na questão 629. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Terão eles que nos ensinar algo mais? Kardec questionou eles, porque já estava no Novo Testamento.
E olha a resposta da espiritualidade. Jesus empregava a miúde a sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucas são as que compreendem e ainda menos as que praticam. Essa foi a resposta da espiritualidade. Agora, diante dessa resposta, a gente sabe que Jesus falava por alegorias, ele falava por enigmas, que às vezes a gente vai até lá no Novo Testamento sem um evangelho, a gente pega mesmo a Bíblia Sagrada, vai lá, tenta entender, e as palavras, como ele falava, é difícil. Agora tem o Evangelho Redivivo, né, que a gente já faz um estudo por cada versículo ali, e que às vezes a gente fica 1h30 para entender somente um versículo, porque Jesus era perfeito até no que ele falava. E uma vez os discípulos chegaram para ele e disseram assim: Mestre, por que você fala em parábolas? Vocês às vezes pensaram assim, por que não fala direto já para eles, né? Por que fala em parábolas? E Jesus falou assim: para vocês Deus deu o direito de conhecer o reino, mas para eles ainda não. E uma outra passagem, Jesus fala que as pessoas da época dele, ele tinha que ter a comunicação igual crianças, para encantar, para vislumbrar nos olhos deles aquelas histórias maravilhosas que Jesus contava para eles. Então, foi através daquela sintonia e do modo que Jesus falava, porque era a evolução deles naquela época. Jesus não poderia chegar aqui e falar com essas palavras que eu falo hoje para o pessoal da época. Eles não iam entender absolutamente nada. Então, ele falava sobre parábolas, falava sobre contos da época, por situações que existiam na época, colocava ovelhas, carneiros, e sempre como um Deus único, que eles acreditavam sempre nesse Deus, e Jesus sempre frisava isso. Então, o Evangelho, a espiritualidade, disse que teria que vir agora como? Com uma linguagem simples, uma linguagem fácil de entender. E vocês que têm o Evangelho, que leem o Evangelho em casa, tem ali o versículo, em cada capítulo tem o versículo e tem sempre a explicação, tem as instruções dos Espíritos, e é impossível não entender. É muito fácil de leitura, ele é simples de leitura. É tão fácil compreender como a história que Jesus contava para eles naquela época. E é bem mais fácil que pegar um Novo Testamento e entender. Então, o Evangelho, ele contém 28 capítulos. Esses 28 capítulos, Kardec não pegou aqui, vou pegar isso, vou botar aqui na frente, esse vai ficar mais bonitinho no meio. Não, esse eu vou botar atrás, vai ficar... Não, acho que esse eu vou botar... Não. Ele foi criteriosamente elaborado, capítulo por capítulo, um capítulo sucede o outro. Às vezes as pessoas têm, e não é de grande valor, pegar o Evangelho, vão abrir aleatoriamente e vou ler. É de grande valia, porque às vezes a gente está passando por uma dificuldade, um problema, e às vezes você ora, leva o pensamento, e a espiritualidade às vezes ajuda, e você abre naquela página que está precisando. Mas o estudo profundo, capítulo por capítulo, esse é muito importante. Só assim a gente vai encontrar o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido moral dos ensinos do Cristo.
Então, aqui na primeira parte, que seria a base, Kardec agora está fazendo, eu sou o Kardec aqui, vou começar a fazer o livro. Vou começar fazendo a base do meu livro. Do capítulo 1 ao 4, ele vai falar da verdade. Eu não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo. Esta é a base. Esta é a verdade. São os primeiros 4 capítulos. Mas aí, se a gente for analisar esses 4 capítulos, os quais têm que ser estudados e meditados. Porque se a gente for olhar esses 4 capítulos, a gente vai tipo assim, poxa, mas Jesus disse que eu ia ser feliz. Esses 4 capítulos fogem um pouco do que Jesus nos quis trazer do futuro, da felicidade. E Kardec, então, voltou lá no Livro dos Espíritos, na questão 170, aonde ele questionou assim, que se torna o espírito depois da sua última encarnação? Puro espírito, bem-aventurado. Essa é a resposta. Daí ele já estava no capítulo 4. E ele lembrou aonde estão os bem-aventurados. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, do capítulo 5 ao capítulo 10, ele vai explanar as bem-aventuranças. O que é as bem-aventuranças? São aqueles espíritos que já são bem-aventurados, que já são espíritos puros, que não têm necessidade mais de voltar, que eles voltam somente agora aqui para a missão. E ele vai nos colocar ali capítulo por capítulo o que nós devemos fazer, qual o caminho que nós temos que fazer, trilhar para sermos bem-aventurados, para sermos puros espíritos, que é o destino de todos nós aqui. Então, ele vai estruturar do 5º ao 10, o caminho para nós sermos bem-aventurados, sermos espíritos puros. Mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente tenta, e no mundo que a gente vive hoje, não é fácil. Às vezes a gente fica um dia, às vezes, se segurando, se dominando, porque a gente é rodeado de situações ainda hoje que às vezes nós conseguimos e nos tiram realmente do sério, mesmo a gente tentando domar as nossas más inclinações. A gente sabe que não é fácil e a gente está nesse processo de evolução. Mas Kardec também lembrou desse detalhe. E ele traz então ali do capítulo 11 ao capítulo 17, como a gente deve fazer esse caminho. São ali aqueles exercícios diários. O que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Como é que eu devo tratar o meu irmão? E ele começa no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer o próximo o que a gente quer que faça para a gente, na verdade, né? E já é um pouco difícil amar ao próximo, porque para dar amor ao próximo, eu tenho que primeiro o quê? A me amar. Dar valor para mim. Porque eu sou um ser, filha, vocês são filhos do Criador. E nós estamos aqui, meus irmãos, todos com problemas, mas nós estamos aqui numa oportunidade única, que tem bilhões querendo estar no nosso lugar. Nós estamos aqui com a oportunidade de evoluir. Então, ali ele nos orienta, primeiro, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E lá no capítulo 12, ele já vai elevar um pouquinho mais e vai puxar um pouquinho a nossa orelha. Porque ele diz assim, amar aos seus inimigos.
Se às vezes amar ao próximo já é difícil, imagina amar aos inimigos. Esses são exercícios que a gente tem que fazer. Está aqui na obra. Mas o que é esse amar? Esse amar a gente não pode levar ao pé da letra, meus irmãos, tá? O amar o que é? É desejar o bem a quem lhe quer mal. É ficar alegre com a conquista daquele que lhe fez mal. É perdoar. Não é amar o amor fraternal, o amor de mãe, o amor de irmão. É o amar de Cristo. É o querer bem. Nós somos uma família. Nós somos todos filhos do Criador. Então, esse amar aqui não é levado ao pé da letra, mas é querer o bem das pessoas. É querer ficar contente com a conquista, com o trabalho que o irmão conseguiu, com a aquisição de um carro que ele tanto desejava, com uma viagem que ele tanto queria fazer, mesmo eu não gostando dele, mesmo ele tenha pisado no meu calcanhar e eu ter ficado bravo, mas eu perdoei ele. É isso, amar os seus inimigos. E ele termina o capítulo 17, sede perfeitos. O que é o de sede perfeitos? Ali ele vai falar o que é o homem de bem, cuidar do corpo físico e do espírito, da alma, que é a nossa veste, falar das nossas virtudes, falar do homem no mundo, tudo complementando até o capítulo 17. Na verdade, do capítulo 5, que inicia ali as bem-aventuranças, até o capítulo 17, que termina com sedes perfeitos, ali é a nossa redenção individual. Por quê? Porque eu vou ter que aprender como faço para ser um espírito bem-aventurado e eu vou ter que me inclinar e me exercitar para chegar lá. Então, é a minha redenção individual. É tudo que, na verdade, que nós necessitamos fazer na nossa jornada, a nossa reforma íntima que nós necessitamos fazer. Mas, lembrando da mensagem que a espiritualidade mandou para ele lá em 9 de abril de 1863, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles falaram que o evangelho ele não seria somente para os indivíduos, mas também teria um papel prático na vida das nações. Então, que não seria um livro somente para mim, mas seria também para a humanidade. Ele me ajudaria a nós a nos evoluirmos, a nos dar um caminho, nos dar um norte, nos ensinar a moral de Cristo, mas também teria que fazer um papel nas nações, no mundo, no planeta. Então, nesse aspecto, ele vai continuar o Evangelho, então, ali do capítulo 18 ao 26, tratando da coletividade. Começa com o capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que ele quis dizer com isso? Isso aí até uma passagem do Novo Testamento. Todos recebem o convite para trabalhar, para ajudar a construir um mundo melhor, para nós vivermos, para nós sermos mais felizes. Mas, como eu falei no início, às vezes as vozes do mundo falam mais altas. E, às vezes, as pessoas preferem fazer outras atividades. E, às vezes, o convite chega tão sutil para a gente, que, às vezes, a gente nem percebe. É um outdoor que a gente vê. É um livro que a gente pega emprestado. Um convite para um estudo. Um convite para assistir uma palestra. São convites que a espiritualidade pede para nós ajudar, pegar a mão no arado e ajudar a trabalhar por uma humanidade melhor. Porque, como diz André Luiz na obra dele, Evolução em Dois Mundos,
nós somos co-criadores da obra de Deus. Nós fizemos parte da obra da criação. Eu estou aqui, faço parte. Eu vivo aqui. Nós vivemos aqui. Eu não posso ficar sentada na minha casa e esperar que o mundo melhore. Eu tenho que ajudar. É esse o papel nosso na coletividade. E a partir do momento que eu faço parte dessa coletividade, eu influencio e sou influenciada. Nós influenciamos na família, somos influenciados também. Nos dois lados. Na família, no trabalho, na comunidade, na roda de amigos, na sociedade. E de que forma eu sou influenciada? De que forma que eu quero influenciar as pessoas que eu convivo? Porque eu desejo, Magali, desejo um mundo melhor. E acredito que os irmãos aqui também todos desejam um mundo melhor para nós vivermos. Então, o modo que a gente influencia é muito importante. Porque se eu entrar na conversa do outro, que fala mal do outro, que vai falar mal do outro e vai julgar o outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar fazendo um círculo vicioso, julgando as pessoas, falando mal das pessoas que não estão ali para se defender. Então, a maneira que eu me coloco, que eu influencio, já é um passo que eu dou. Existem várias outras maneiras, né, meus irmãos, que a gente pode ajudar na coletividade. Então, do capítulo 18 ao 26, o 26 ele encerra assim: dai gratuitamente o que gratuitamente tu recebes. Bom, eu tenho o meu papel na coletividade. Eu ajudo. Mas eu não tenho o dom da cura. Eu não sou uma médium. Mas tem pessoas que têm o dom da cura. E têm o dom da mediunidade também. Dai de graça o que é de graça. Quem tem o dom da cura e o dom da mediunidade, eles estão também aqui encarnados para ajudar na evolução, ajudar o nosso planeta, ajudar os nossos irmãos que estão com sofrimentos, ajudar a curar. Tudo é um dom e eles também fazem parte também desse processo da coletividade. E ele encerra aí o capítulo 26. E essa parte do 18 ao 26, então, seria o quê? A nossa redenção coletiva. Seria a nossa vida. Então, recapitulando lá, nós temos o capítulo 1 ao 4, a base, como a verdade. Do capítulo 5 ao 10, 5 a 17, desculpa, o caminho. 18 a 26, a vida. E a gente lembra do quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele termina com 2 capítulos também muito importantes. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Não é que tudo que eu vou pedir eu vou ter, né? É tudo merecimento, é tudo na hora de Deus. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas será que a gente sabe se será bom para nós? O que espelha ao redor de tudo que está em volta da nossa vida? Se a gente se fosse colocar para fora do nosso corpo, como se fosse um desdobramento à noite, a gente vai ver o que nos norteia é muito maior do que às vezes a gente quer materialmente. Então, no pedir e obtereis, ele fala o que ali? Da qualidade da prece, no modo de orar, da vibração e da força do pensamento. Esses são os pontos principais ali no pedir e obtereis. E depois ele traz a coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28. Por que ele termina com preces espíritas? Uma coletânea de preces, porque ali a gente vai encontrar vários tipos de preces,
quem já viu ali o Evangelho, tem prece para uma criança que acabou de nascer, prece para um desencarnado, prece para eu mesma, prece para um conselho, prece por um pedido, prece para uma pessoa que está em aflição, prece para uma pessoa obsediada, prece para uma pessoa que está doente, prece para uma pessoa que está em aflição, prece para uma pessoa que não gosta do espiritismo, tem prece para tudo ali. Mas Jesus, quando falou para a gente assim, quando orares, vá para o teu quarto, feche a porta em silêncio e ore para o seu Pai que está em silêncio e vai te ouvir. A gente pode, não precisa ser uma prece, né, lida. A gente pode conversar com o nosso Pai, porque qualquer palavra não é a quantidade de palavras que Deus vai nos ouvir. É a qualidade da palavra que vai sair do nosso coração. Eu posso simplesmente falar 3 palavras, mas se for com sentimento e for do fundo do meu coração, elas já são mais válidas que uma prece. Mas eu tenho certeza que tem situações, ou tem alguns irmãos que têm dificuldade de desenvolver e conversar com Deus, pedir algo, mas aí estão aí as preces que estão no Evangelho. São vários tipos de preces. E Kardec quis terminar o capítulo 28, encerrando o Evangelho segundo o Espiritismo, com a prece, por quê? O Espiritismo, do seu aspecto religioso, ele atende a este propósito, de unir a criatura, que somos nós, ao Criador. A doutrina, ela quer o quê? Que nós nos unimos ao Pai, que nós nos aproximamos da lei do Criador, não nos afastamos. Então, a prece é aquele momento que nos une ao Criador. Tem uma frase também de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17. Ele nos diz assim: se me amai, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que ficará convosco para sempre, e vos confirmará tudo o que eu vos tenha dito e tudo o que eu vos ensinei. E a doutrina espírita é este Consolador que Jesus nos prometeu. Então, Jesus, já nos disse, quando estava aqui em missão, que mandaria para nós o Consolador. Mas nós teríamos esse tempo, a gente precisava virar ali de criança para adolescente, nos tornarmos adulto para podermos entender. E foi Kardec, o escolhido, para trazer a revelação da doutrina dos Espíritos. 160 anos, meus irmãos. Na verdade, o Evangelho, se a gente formos olhar, ele ainda é um bebê, né? 160 anos, a doutrina ela tem poucos anos. Mas o que a gente deseja e que a gente quer e que vai ser, que ela fique, perdure aí por muitos séculos, até a gente nem precisar mais estar aqui, mas o Evangelho aqui vai ficar. Que ele traga sempre aquele consolo, aquele alívio e principalmente o esclarecimento e a instrução que nós necessitamos. Que o consolo e o alívio, às vezes, a gente até consegue na hora, mas com a compreensão e com o esclarecimento a que a gente entende a vida. Que Jesus Cristo, nosso Mestre, nos acompanhe sempre, assim como o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele seja usado, principalmente em casa, meus irmãos. Nós que somos espíritas, vamos fazer o Evangelho no lar, uma vez por semana, num determinado horário, reunir a família,
iniciar aqui do primeiro capítulo, ou abrir aleatoriamente, não tem problema. Isso vai trazer uma harmonia por lar, vai trazer uma tranquilidade para os que convivem ali entre quatro paredes, vai purificar a sua casa. Não vamos deixar ele lá guardado, vamos usá-lo. Não só quando precisamos também, vamos usá-los para agradecer. Que Jesus Cristo nos abençoe e que Ele fique conosco hoje e para todo sempre. Meu muito obrigada. Acaso não existe. Ano passado, eu fui chamado para fazer uma exposição no Sandálias do Pescador. E o seu D'Agostinho, que é trabalhador lá, ele me falou, aquela moça ali, ela está estreando como nossa palestrante. E hoje que nós estamos recebendo um grupo de jovens que vieram conhecer a doutrina espírita, a Magali vem e nos dá essa aula de evangelho. Minha primeira palestra foi, eu sou bebê ainda em palestra também, foi no dia 1º de janeiro de 23. Minha primeira palestra. A gente faz quando a gente sai, a gente sabe que a gente vem para a doutrina, ou é pelo amor ou é pela dor que a gente fala, né? Eu vim pela doutrina, eu conheci a doutrina em 2005, mas eu voltei para ela pela dor. Então, a doutrina me ajudou muito com o estudo, com instrução, com as instruções, com esclarecimento. Em 2005 eu não fazia isso, mas em 2022, quando eu entrei na casa, comecei a estudar e vi que a vida era totalmente diferente. A vida não era aquilo que eu assistia quando eu sentava. Quando eu comecei a aprender a doutrina, a ler o Livro dos Espíritos, a ler as obras complementares, a ler o Evangelho, eu entendi o sentido real da vida. Eu comecei a olhar o mundo com outros olhos, e muitas vezes as pessoas até acham que a gente está meio equivocado. Às vezes acham que a gente olha o mundo até meio diferente e acho que a gente é até um pouco alienígena, na verdade. Porque a gente começa a ver o mundo com os outros olhos, que são os olhos das pessoas que veem como eu via antes. Não julgar, não falar mal das pessoas, ver coisas edificantes na TV. Tudo isso, meus irmãos, auxilia no adiantamento. Os jovens que estão aqui, estudem o Evangelho, estudem as obras. Vocês vão ver que como a alma de vocês, principalmente o corpo físico, não vai adoecer, porque as doenças vêm da alma. Se o teu espírito tiver fortalecido, a sua alma dificilmente irá adoecer. Então, obrigado, Magali. Que a espiritualidade possa te assistir sempre, que continues o trabalho na doutrina, que possas estar aqui outras vezes, trazendo mais mensagens do Evangelho. E nesse momento,